Escolhas. Carruagem do rei Astraca. Você quer água? Ele perguntou a Vanisa. Ela olhou para ele. Ela parecia gostar de olhar para ele. O que ela não gostou foi de falar, ela não tinha dito uma palavra. Vinho então? Ele perguntou. Ela apenas olhou para ele. Não, né? Ele disse, e pegou sua própria taça, e ele mesmo serviu. Isso não era algo que reis costumavam fazer, mas ele queria que o mínimo possível de pessoas soubessem o que ele tinha feito, e quando tudo acabasse, e ele fosse o inquestionável rei do reino sagrado de Roble, e a inepta rainha Calca estivesse morta novamente. Permanentemente desta vez, disso ele teria certeza. Esta era uma história que ele iria garantir que não fizesse parte das histórias dos bardos. Você sabe que será uma viagem muito longa, e chata se não falar comigo. Já se passaram o quê? 3 dias, e até agora tudo o que você fez foi acenar com a cabeça quando precisava se aliviar. Você não abriu sua boca para mim, exceto para comer ou beber. Você deveria estar me agradecendo. Este é provavelmente o momento com mais confortos que você já viveu. Ela balançou a cabeça vigorosamente em negação, mas não falou. Ele gesticulou com as 2 mãos, agitando a taça ao redor da carruagem, e parecia ter certeza de que ainda estava onde pensava. Era um tanto zombeteiro, mas ele estava bastante incrédulo. Vamos, você espera que eu acredite que você, uma camponesa da sarjeta da cidade, esteve em um lugar mais confortável do que este? Ele estendeu a mão, e pegou uma uva, e colocou-a na boca. Tinha um suco doce, e saboroso, e ele gostou muito, e fez questão de deixar claro para ela que a achava deliciosa. Ela assentiu vigorosamente novamente. Ah, vamos lá. Sério. Ele estendeu a mão para onde estava deitada, e tocou seu rosto com a mão nua. Seu toque não foi cruel, foi uma carícia, mas assim que seus dedos a tocaram, ela se encolheu, e se debateu em suas amarras, seus olhos encontrando-o, com ódio e terror, e parecia que ela estava prestes a chorar, e ele puxou a mão para trás como se estivesse queimada. Seus olhos brilharam de raiva. Eu não sou Andor. Eu não ia machucar você. Desse jeito. Ele disse com desgosto. Ela olhou para ele de forma acusadora, obviamente não acreditava nele, mas mesmo sem a mordaça, ela não falou. Ele suspirou. Não espero que você acredite em mim, suponho, é o que muitas pessoas fazem quando têm uma mulher bonita amarrada, e indefesa. De quem não gostam especialmente. Ele lançou-lhe um olhar igualmente acusador, lembrando-a de que ela não estava cooperando muito. Ela olhou para ele como se ele fosse um idiota, e ele revirou os olhos. Você sente algum prazer perverso em não dizer nada? Ele perguntou. Ela assentiu. Deixe-me adivinhar, tirando sarro de mim? Ele perguntou, ela sorriu, foi resposta suficiente. Você gostaria de saber onde estamos? Ele perguntou. Sua expressão dizia que sim. Bem, e se eu dissesse que tenho um acordo a oferecer? Ele disse. Poucos camponeses têm a oportunidade de fazer acordos com reis. Ele terminou sua taça, e a colocou de lado. Seus olhos brilharam de interesse. Diga-me um lugar onde você esteve que seja mais confortável do que este, e da próxima vez que pararmos, vou me certificar de pegar algumas coisas que você gosta de comer, vou até mesmo soltar suas mãos para que você não precise ser alimentada como um cachorro, mas você terá que cooperar quando eu a amarrar novamente. Temos um acordo? Ele perguntou, e se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Seus olhos dançaram como joias, e ela disse: Ah, preciso de pão, um pouco de carne de peru, um pouco de alface, tomate, bacon, picles, e... Ela franziu a testa por um momento enquanto pensava. Acho que não tenho mostarda. Ah, um pouco de molho. Ah, uma faca, mas não afiada. Negócio fechado. Ele disse enquanto se servia de outra taça de vinho. Agora, disse ele enquanto começava a beber. Onde uma camponesa como você esteve que é mais confortável do que a carruagem de um rei? Ela ficou lá olhando para ele por um momento, e disse com olhos brilhantes. Na cama do rei feiticeiro. Vanisa riu quando ele cuspiu a maior parte do vinho, e engasgou com o resto. Ela nem se importou que parte daquilo entrasse em seu cabelo dourado. No caminho para a teocracia Slane. Parecíamos tolos. Yvonne retrucou. Parecíamos piores que tolos, parecíamos monstros. Maximilian retrucou. Parecíamos crianças petulantes. Berenice disse, olhando para Dominique. Bah!
O que importa o que eles dizem ou pensam? Só temos que vencer. Dominique bateu palmas de volta. Como você espera vencer a guerra se não consegue nem derrotar seu próprio temperamento? Ginedine disse com uma língua afiada. Você teve um ataque de raiva por uma garota que mal tinha 20 e poucos anos. Quão estável você acha que isso nos fez parecer, hein? Dominique pareceu taciturno com a repreensão. Não. Raymond começou, sua voz baixa, e uniforme cortando a tensão, e a cacofonia do barulho na grande carruagem. É pior do que isso. Parecíamos culpados, eles sabem que o temos, e suspeito que o rei feiticeiro já sabe disso há muito tempo, e com todo mundo sabendo disso, e do que ele faz, se algum dia o usarmos, nós estaremos nos apresentando como uma ameaça internacional. As palavras de Calca são profundas, as nações neutras não confiam em nós, nem mesmo Astraca confia em nós. O reino dracônico está praticamente no bolso do rei feiticeiro, e por pouco evitamos ter Argland vindo contra nós. Ele balançou sua cabeça. Lembra quando pensamos que éramos tão inteligentes, pensamos que o tínhamos superado, removendo sua causa para intervir. Pensamos que todos juntos o superamos, que tínhamos o conjunto perfeito de condições para quebrar os adoradores dos mortos-vivos, e reconstruir o reino sagrado de Roble em um lugar mais unido, alinhado com a doutrina sagrada dos deuses. Sua voz soava melancólica. Agora olhe para nós. Agora somos os invasores que subornaram o trono, apoiaram um usurpador, e o usam para massacrar seu povo, enquanto a rainha legítima vive no exílio sob a hospitalidade do mesmo rei que salvou sua nação. Raymond realmente riu. Era isso ou chorar? Um clima amargo encheu a carruagem. Acho que ele planejou isso. Yvonne disse. Você acha que sim? Realmente. Que perspicaz. Dominique retrucou. Berenice suspirou. Cale a boca, Dominique, não é como se você tivesse previsto isso também. Quem diabo sabia que o 9º nível existia, muito menos. O resto. Devíamos ter intervindo quando Jaldabaoth estava ativo, se tivéssemos. Bem, pelo menos poderíamos ter respondido a Calca, pelo menos poderíamos ter respondido àquela papa deles. Ginedine disse desanimada. Falando nisso, começou Maximilian. Você viu os olhos dela? Dominique estremeceu. Era como se eu pudesse ver demônios neles, como se houvesse milhares deles girando dentro dos olhos dela. Mas eles estavam sendo torturados, e gritando por ajuda, parecia que eles estavam dizendo que eu iria me juntar a eles. E a voz dela? Deus, a voz dela, nunca ouvi nada parecido. Raymond disse. Você acha que ela realmente matou Buzar? Ouvi dizer que ele era excepcionalmente poderoso. Yvonne ponderou. Você viu o que aconteceu quando o rei elfo tentou usar sua intenção de matar nela. Ela sorriu para ele como um pai elogiando a primeira tentativa de uma criança de fazer um desenho, como se ele nem estivesse lá. Como isso poderia não ter tido efeito sobre ela? Perguntou Dominique. Bem, é simples, temos que matá-la. Ginedine disse. Bem, é mais fácil falar do que fazer, mas mais do que isso, quanto tempo até nossos soldados chegarem ao sul? Berenice perguntou. Eles estarão no sul antes de chegarmos à teocracia. Raymond disse. Bom, já era hora de isso acontecer, agora, e quanto à nossa promessa ao rei elfo? Prometemos que ele poderia ter as mulheres com quem quisesse procriar. Mas assinamos um acordo com o rei feiticeiro que proibia esse exato comportamento. Maximilian disse, não sem algum desgosto na voz. Raymond sentiu-se mal. Podemos até conseguir outro defensor da humanidade, como fizemos com Zechi, disse Dominique. Raymond olhou para ele com adagas nos olhos. O quê? Você realmente não considera um tratado com os mortos-vivos, não é? Dominique disse, e começou a rir. Kedin. Quando Gustavo entrou na cidade, foi com grande alarde, até porque as gêmeas usaram sua velocidade para trazê-los de volta à cidade bem antes do resto deles, e ele entrou na cidade com uma recepção de herói, que redobrou quando a armadura e o sigilo da Justiça Negra foram vistos em alguns daqueles que marcharam com ele. Laquius, Evilei e Gagaran caminharam ao lado dele enquanto ele desempenhava o papel de herói que retornava com bastante obediência, embora estando tão próximas dele quanto estavam, elas podiam sentir seu desconforto com uma pretensão que ele não sentia que merecia. Da mesma forma, quando chegaram à fortaleza, ouviram um suspiro de alívio, embora houvesse guardas ao longo das muralhas.
Mais alertas, mais bem equipados, definitivamente mais disciplinados, os olhares passivos do dever não pareciam incomodá-lo, era de elogios que Gustave não gostava. Quando chegou à entrada da torre de menagem, fez parar, virou-se, e encarou os seus homens. Vocês têm até meio-dia de amanhã, divirtam-se, vocês merecem. Mas não se esqueçam de seguir a lei. Vou bloquear a espada de um paladino para salvar sua vida, mas não posso salvá-los da culpa. Dispensados. Houve uma salva de palmas, e os soldados se dispersaram. Gustave virou-se, e entrou na fortaleza com a rosa azul atrás dele. Você não gosta de elogios, não é? Laqueus disse. Considerando do que sou responsável? Não, nem um pouco. Ele disse, e seu passo foi rápido enquanto se dirigia ao interior da fortaleza para cumprimentar a viscondessa. Evilei agarrou sua mão quando ela balançou atrás dele no meio do caminho, e o virou para encará-la. Você não fez de remédios esse monstro que ela se tornou. Você não pode assumir a culpa por isso. Oh não? Ele disse rispidamente. Observe-me. E ele puxou a mão. E o mais importante, o que você acha que o rei feiticeiro vai fazer comigo quando descobrir que eu deixei aquela mulher ir? Ele se aproximou de Evilei, que removeu a máscara enquanto o fazia, encontrando seu olhar com os olhos de vampiro. Talvez eu não quisesse fazer mal, mas já passamos das intenções aqui, não é? Ele bufou. Talvez eu não esteja balançando a espada nas mãos dela, mas toda vez que ela faz isso, um pouco daquele sangue espirra em mim também. Não posso simplesmente fingir que não é assim. Ele pensou frustrado nas sombras da pedra saliente logo antes da porta principal. Não tenho escolha agora. Tenho que lutar pelo único lado que parece se importar mais com a vida, e não é a teocracia, não é remédios, e não é o maldito rei. O único que parece se importar mais é o maldito morto-vivo, e, pelos deuses, eu nem tenho palavras para ela. Mas, mais cedo ou mais tarde, uma conta chegará à minha mesa, e terei que pagá-la integralmente. Ele passou as mãos pelos cabelos, e pelos suores correndo pelo rosto. E a rainha? Cersei perguntou enquanto saía pela porta. Ela está morta. Ele perdeu a cabeça. Então, de repente, percebeu quem falava atrás dele, e se virou para se ajoelhar, mas a confusão apareceu rapidamente em seu rosto. Você não sabia? Cersei perguntou. Saber o que, minha senhora? Ele perguntou. A rainha Calca está viva. Ela disse suavemente. Você chegou antes de mim. Laqueus disse com um sorriso. Gustave tinha choque no rosto. Não. Como? Evilei deu-lhe um sorriso. A magia de sua majestade. Cersei estendeu a mão para ele, e ele pegou a mão dela, e levantou-se lentamente enquanto ela o puxava. Siga-me até minhas câmaras privadas do conselho. Você claramente está fora do circuito há algum tempo. Gustave balbuciou até ficar em silêncio, e a seguiu pelo corredor até entrarem no pátio principal, e então ela os levou para uma sala lateral familiar, onde poderiam conversar em privacidade. Ultis já estava esperando por ela, e ela disse a ele: Ultis, traga bebidas para nossos convidados. Ela fez uma pausa. Evilei, você gostaria de uma bebida? Evilei parecia confusa, e a viscondessa apontou para uma garrafa. Algumas delas chegaram outro dia, o rei feiticeiro as enviou para mim como um sinal de agradecimento por sua ajuda em Vemark. Ele incluiu algumas para mim, pelo meu favor à Justiça Negra, e elas são absolutamente maravilhosas. Ela disse com um sorriso. Evilei sorriu feliz. Como eu poderia dizer não? Ela disse, e Ultis foi, e pediu algo para servir para todos eles. Ele voltou logo depois, e sentou-se ao lado de Cersei. Antes de começarmos a trabalhar, disse Cersei, deixe-me contar como estamos, Gustave. Obviamente não tenho conseguido escrever nenhuma carta para você ultimamente. Ela disse sarcasticamente, ao que ele deu um sorriso irônico. Os mensageiros têm dificuldade em encontrar pessoas em fuga. Ele disse. Faz parte do sentido de estar fugindo, já que a maioria dessas mensagens envolve punhais nos rins. Entendo. Ela disse, e uma gargalhada se seguiu com o terrível trocadilho. Bem, você é melhor com piadas do que Sua Majestade. Laqueus disse com um sorriso. Bem, eu trocaria a piada contada por todos os seus outros presentes. Ela disse. Mas do jeito que está. Bem, nos contentamos com o que temos, não é? Os servos entraram, e serviram vinho para eles, e então saíram com uma reverência educada, e um aceno de reconhecimento de Cersei,
Quando a porta se fechou, Uti se levantou, serviu vinho em 3 taças, e entregou uma para Cersei, depois para Evilei, e então pegou uma para si mesmo. Para fazer o que pudermos. Ela disse, e ergueu a taça. Para fazer o que pudermos. Utis disse, e levantou sua própria, por sua vez. Isso é do livro. Utis acrescentou. O livro? Gustav perguntou. Que livro? O rei feiticeiro diz que cabe a cada um fazer o que puder, com o que tiver, onde estiver. Utis citou com um pequeno sorriso. Parece que veremos o que isso significa para todos nós em breve. Só. O que você quer dizer com senhora? O que aconteceu com a rainha? Você não pode querer dizer que ela está literalmente viva? Eu vi o corpo dela, não sobrou nada dele além do coto de uma perna arruinada. Seja como for, ela está viva. Cersei disse. E ela exigiu seu trono de volta do rei Astraca, e ele aparentemente ficou muito confortável no trono em muito pouco tempo. Não pode ser. Gustav disse, recostando-se na cadeira, incrédulo. Nós a conhecemos em Nazarick, onde ela estava hospedada, temporariamente. Gagaram pensou que ela era atendente de banho. Gagaram corou, e o resto de suas companheiras riram da lembrança. É definitivamente ela? Perguntou Gustav. Bem, não a conhecemos antes disso, mas ela se encontrou com vários diplomatas, e outros líderes, todos que puderam confirmaram, ela é ela mesma, e não está sendo controlada de forma alguma. Laqueus disse com firmeza. Ela é uma marionete? Fazendo alguma coisa sob ameaça? Gustav perguntou. Não que pudéssemos dizer. Tia disse. Ela parecia estar se divertindo. Tina acrescentou. Ela realmente acredita que ele a restaurará ao trono. Gagaran disse com convicção. Bem, isso muda as coisas. Estou passando de um rebelde fora da lei que caça paladinos cumpridores da lei, para um soldado leal no exército de Sua Majestade. Gustav disse enquanto bebia. Você acha que remédio sabe? Ele perguntou com um sorriso. Eu duvido, a notícia chegou até mim através da Rosa Azul, mas a notícia oficial está circulando agora, e só chegou ao público em geral aqui, o que significa que está correndo por todo o reino. Cersei disse, mostrando suas presas enquanto bebia o sangue da taça. Evilei parecia gostar de si mesma, e Laqueus percebeu o quão comum esse tipo de coisa havia se tornado. Seria um pouco de raiva da minha parte dizer que vou gostar da ironia de seu mais fervoroso apoiador lutando contra ela por causa dos mortos-vivos lutando por ela. Gustav perguntou. Sim, tia, Tina, e Gagaran disseram em uníssono. Bem, então acho que sou como uvas verdes, um pouco amargo. Gustav disse, e ergueu a taça. Para as uvas verdes. Elas fazem um bom vinho. Às vezes. Utis disse, e eles ergueram suas taças novamente. Então você lutará pela rainha? Cersei disse com expectativa. Absolutamente. Disse Gustav. Presumo que estou no lugar certo para isso. Ele disse ironicamente. Você está. Ela respondeu. Você não encontrará escassez de voluntários em grande parte do norte. O rei Astraca pode não ter aprovado muitas das políticas que Andor fez, mas ele também não está recuando delas, e como ele precisa da teocracia Slaney e do sul para manter o norte, bem, será um longo ano. E você? Cersei perguntou a Laqueus. As rosas florescerão para a rainha? Ou você ficará fechada durante o inverno da minha nação? Houve silêncio ao redor da mesa enquanto os olhos se voltavam para Laqueus. Laqueus tomou um gole de vinho, e pousou a taça. Ela olhou para o copo ornamentado, e observou enquanto o líquido vermelho se movia para frente, e para trás como ondas contra o interior dele, nunca subindo até o topo, e transbordando, e eventualmente ficando imóvel como a morte. Ela então ergueu os olhos, e respirou fundo. O rei feiticeiro me pediu para trabalhar diretamente para ele, para me juntar a um de seus exércitos. Nossa reputação é tal que apenas fazer isso pode trazer muitos para o seu lado. Ela olhou para suas irmãs. Eu acredito que ele está certo, e, vendo seus costumes, a maneira como seu povo vive, vendo que os mortos-vivos, os vampiros, podem realmente fazer, e realmente ser, acho que é por isso que estou sentada ao lado da minha irmã agora, em vez de chorar sobre o túmulo, que eu a teria colocado. Ela chegou ao lado de onde Evilei estava sentada, seu corpo tremia um pouco enquanto ela falava, mas Evilei pegou a mão dela, e apertou. De certa forma, ele deu a vida à minha irmã, salvou minha vida,
Não sei o que teria acontecido se eu tivesse sido a pessoa que atacou os mortos-vivos primeiro, e ouviu depois. E eu pude vê-la feliz, brincalhona, em paz em seu reino, relaxada de uma maneira que eu nunca a tinha visto antes. Se ele quer fazer o nosso mundo assim, então eu quero lutar por isso também. Ela olhou para baixo, e fechou o punho com a mão livre. Se eu impor essa mudança ao nosso mundo, as suas consequências poderão ir muito além daquilo que pretendo aqui, e começar algo que não consigo ver até ao fim. Isso não é algo que estou preparada para fazer. Então, para o convite maior, tenho que recusar. Disse Laqueus. Cersei ficou pensando por um momento, e depois assentiu. Eu entendo. Vou transmitir sua resposta, e seu raciocínio à sua majestade, tenho certeza que ele aceitará, e ficará satisfeito por você proteger as pessoas como fez antes. Gustave parecia curioso. Ele vai? Ele vai fazer o quê? Otis perguntou. Ele aceitará ou não? Não, não é uma palavra usada com frequência para responder aos desejos dos reis. Gustave elaborou. Laqueus acenou com a cabeça. Ele pode ficar desapontado, seus servos podem até ficar com raiva, mas ele vai aceitar, ele é esse tipo de rei. Gustave esvaziou sua taça. Bem, se a nossa rainha é esse tipo de rainha, então há dois deles nos tronos das nossas nações, a nossa parte do mundo pode estar a entrar numa era de ouro. Talvez sim, mas muitas pessoas não viverão para ver isso. Evilei disse. Estou viva há muito tempo, as idades de ouro flutuam no tempo em oceanos de sangue, e afundam da mesma maneira. Bem, com um imortal por trás disso, talvez. Não desta vez. Cersei disse esperançosamente. Talvez não. Posso beber um pouco mais? Evilei perguntou. Claro. Cersei disse, e gesticulou para Otis, que o derramou em sua taça, óleo sangrento no olho sangrento enquanto pensavam no futuro que estavam vendo se desenrolar. Câmaras do Conselho de Argland. Bem, temos um problema agora, não é? O Lorde Dragão Platina disse sem rodeios. Nós temos. O Lorde Dragão Azul respondeu. Bem, todos nós sabemos disso, mas o que há para ser feito? O Lorde Dragão Diamante adicionou. Devemos considerar uma aliança com o Rei Feiticeiro? O Lorde Dragão Obsidiano perguntou seriamente. Por que deveríamos? Deixe os monstros matarem uns aos outros. O Lorde Dragão Verme respondeu. Ele nos fez um favor. Nenhum de nós sabia que eles tinham uma arma como essa, agora sabemos que eles têm, sem qualquer dúvida razoável. Mais do que isso, acho que sei que arma eles têm. O Lorde Dragão Platina disse enquanto o pensamento passava por sua cabeça, seus companheiros voltaram seus olhares para ele, e ele respondeu. Eles têm aquela que controla as mentes. Foi por isso que ele disse isso. Ele sabia o que eles tinham, ou pelo menos suspeitava, e agora, se eles usarem isso, saberemos o que fizeram. Ele elaborou. Mas, por que não apenas dizer isso? O Lorde Dragão Diamante perguntou. Porque ele não tinha certeza, ou talvez quisesse que eles não tivessem certeza se ele tinha certeza ou não. O Lorde Dragão Obsidiano respondeu. Não importa. O Lorde Dragão Verme respondeu. Eles vão lutar, um vai vencer, o outro vai morrer, e ainda estaremos aqui, e então, eventualmente, o vencedor morrerá também, é assim que as coisas são. Você esquece, ele é um morto-vivo. Não podemos esperar que a idade o leve como fizemos com os outros, ele também é astuto, e absurdamente poderoso. Se ele fosse apenas poderoso, talvez pudéssemos simplesmente esperar que ele fizesse algo estúpido, e morrer. Se ele fosse apenas inteligente, teríamos o poder do nosso lado, mas ele tem ambos, e riqueza correspondente. Você viu os recursos que ele usou, sentiu a pressão que ele foi capaz de liberar, e viu a trama se desenrolar diante de seus olhos. Agora sim, esta guerra vai acabar, e ele provavelmente vai vencê-la, mas, e então? O Lorde Dragão Platina perguntou. Explique. O Lorde Dragão Azul pediu. Você acha que será mais provável que ele se lembre? Ou esqueça? Quem estava do lado dele, quem estava contra ele, e quem estava à margem? O Lorde Dragão Platina perguntou. Houve um silêncio pesado. É justo, mas com o que estamos nos aliando? Ele tem uma cidade, não é? Vamos enviar representantes para lá, oficiais e não oficiais. O Lorde Dragão Azul sugeriu. Se ele for realmente um bom rei, veremos um bom reino. Se ele não for, então sabemos que pelo menos não deveríamos ficar do lado dele,
Se ele for, podemos trabalhar com ele, e se a teocracia Slane usar uma de suas armas contra nós ou qualquer outra pessoa, nos aliamos a ele para derrubá-los. O Lorde Dragão Azul disse razoavelmente. Bem pensado. O Lorde Dragão Obsidiano disse. Tudo aprovado. Sim. Eles disseram em uníssono.